Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem está chegando agora, não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukis. Aqui nesse perfil, nós ajudamos esposas evangélicas a salvar os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, como vocês já sabem, o tema da live de hoje é relacionado a conflitos conjugais. E aí a pergunta que a gente faz para vocês, que é o tema da nossa live, é o quanto que você sabe lidar com esses conflitos aí no seu casamento. Você muitas vezes acha que sabe, mas tem coisa aí que com certeza você peca, porque também em algum momento a gente já pecou e a gente aprendeu e vai trazer esse aprendizado hoje para vocês também. Exato. A nossa live hoje é bastante objetiva. Por quê? Porque nós selecionamos algumas informações que vão direto ao ponto, né, que pesquisadores ao longo de 40 anos, observando os casais, fazendo os testes ali, verificaram que são informações extremamente importantes para você saber como lidar com os conflitos, né? Porque às vezes a gente parte de determinados pressupostos que a gente nem sabe se aquilo ali realmente funciona, simplesmente porque a gente ouviu alguém falando. E aí a primeira pergunta que eles têm como muito importante, né, uma pergunta muito importante para o bom funcionamento do casamento e, por consequência, para você saber lidar com o conflito é: de onde vêm nossas crenças sobre conflito? E aí a resposta, vai ser rápido aqui, Vai adiantar? né? Já vou adiantar. A resposta é da nossa infância, educação e relacionamento. Relacionamentos passados. Quando a gente pensa da onde vem, fica muito mais fácil a gente compreender por que a gente comete determinados erros, né? Porque quando, na nossa infância, como que a gente lidava com determinados conflitos? Se a gente lidava de uma forma boa, muito provavelmente a gente vai conseguir levar isso para o casamento. Só que nem sempre a gente tem essa boa experiência, né? Então, desculpa, gente. Infelizmente, nem sempre a gente tem essa boa experiência. Educação já é um negócio mais complicado ainda. Por quê? Porque a gente não tem o costume de lidar com conflitos, né? Não, e outro detalhe, a gente em nenhum momento foi ensinado como a gente lidar com as nossas emoções, como a gente deve administrar bem isso nas nossas relações interpessoais. E a gente leva isso para dentro da nossa relação conjugal também. Exato. Então, a estrutura que a gente tinha de família, a gente leva para a nossa relação. A estrutura, muitas vezes, que a gente tinha com algum amigo, um cuidado, um zelo ao falar, a gente tende a levar para a nossa relação. Se a gente sempre com um amigo ou com um parente foi grosseiro ou sincero demais, a gente tende a levar isso também para a nossa relação conjugal sem fazer nenhuma adaptação. Porque o problema não é você levar o que você sabe para a relação conjugal. O problema é você não fazer a adaptação necessária para poder lidar com esses conflitos, e aí aumentam os motivos das brigas, aumentam o estresse, aumenta a tensão no relacionamento. E se você não sabe de onde vem esse seu conhecimento, você já pressupõe que ele é verdadeiro, você já pressupõe que ele vai dar certo, só que se você não parou para refletir, não, pera lá, eu acho que veio do jeito que meus pais lidavam. O jeito que meus pais lidavam era um jeito bom? Não necessariamente. Então, na hora que você fica atento a isso aí, você começa a se questionar e aí você pode gerar uma mudança, né? E relacionamentos passados, muitas vezes, né? A gente vem para o casamento recheado de relacionamentos fracassados e tenta copiar aquilo que não deu certo no novo agora, achando que vai dar certo, né? Ou seja, a mesma atitude com um resultado diferente, né? Desculpa, e aí, gente. interessante que você falou, né? Você falando do passado, que a gente pega determinadas formas de lidar com os familiares e a gente simplesmente vai replicando. Quando a gente pensa em conflito, muitas vezes a nossa ideia de conflito é que todo mundo lida com o conflito da mesma forma. E essa já é a nossa segunda pergunta. Quais são os 3 estilos de conflito? Quando a gente coloca isso aqui, é porque é já para criar na sua cabeça o seguinte: mas espera lá, tem mais de um jeito? É um senso de direção que a gente te dá. Porque quando a gente trata do tema conflito, todo mundo pensa, todo mundo em algum momento vai passar por algum conflito mesmo. De fato, a gente passa. Mas você sabia que tem várias formas, o conflito ele tem facetas diferentes, né? É algo interessante a ser debatido. Exato. E aqui, o estilo que a gente está falando aqui nesse momento é o estilo que cada um lida com o conflito, né? Então, você tem os evitadores, os validadores e os voláteis, né? Então, Paty e eu, cada um tem um determinado perfil para lidar com o conflito. Então, se a Paty fosse uma evitadora, o que ela ia fazer? Ela ia fugir ao máximo de qualquer tipo de conflito, mesmo que fosse um conflito que devesse ser resolvido, mas ela ia fugir ao máximo. Se ela fosse validadora, ela ia enfrentar o conflito e buscar a validação por meio da conversa comigo.
E se ela fosse totalmente, e se ela fosse volátil? Se ela fosse volátil, ela ia buscar o conflito, ainda que não fosse um conflito necessário. Então, existem formas diferentes de cada um lidar com o conflito. Isso aqui é interessante, por quê? Porque cada um tem que saber qual é o seu estilo. Seria como se fosse uma personalidade sua relacionada ao conflito conjugal. Perfeito. Então, por que isso é interessante? Porque se você consegue perceber qual é o tipo de pessoa que você é quando está resolvendo um conflito, qual é o tipo de pessoa que o seu cônjuge é, sua abordagem também melhora. Porque você tem mais chances de conseguir obter aquele resultado desejado, que é resolver o conflito da melhor forma, sem que aquilo ali escale para uma briga, para um estresse, para algo que vai romper com a conexão emocional de vocês. Perfeito. Quando a gente descobre que existem formas diferentes, você também começa a alinhar a expectativa do casamento. Porque, por exemplo, se a nossa ideia, não, eu não quero enfrentar nenhum tipo de conflito aqui. Se você casou com alguém volátil, muito provavelmente você vai ter que enfrentar conflitos para que o próprio casamento funcione bem. Né? Então, entender que existem estilos diferentes de lidar com isso também acaba exigindo de nós e também exigindo de nós uma nova postura e, ao mesmo tempo, alinhando a nossa expectativa do que a gente pode realmente esperar do casamento. Né? E aí a gente vai para a nossa terceira pergunta. Qual o principal preditor do futuro da relação de um casal? E o que é isso? Como assim? Qual a principal coisa que mostra se aquele casal vai funcionar bem no futuro? Vai continuar junto? Vai ser feliz? E aí a resposta é a seguinte. Eles verificaram que o jeito que eles lidam com o conflito é a principal característica que vai realmente apontar se aquele casal vai ser um casal feliz no futuro, se eles vão permanecer juntos, se eles não vão estar juntos. Então, é a forma que eles lidam com o conflito. Por que, Yukis? Por que isso aqui é tão importante? Porque o conflito é exatamente o momento de maior tensão dentro do casamento. Todos nós estamos prontos para lidar com as coisas belas, com as coisas né? boas, né? Com as coisas belas, com as situações de amor, todo mundo está pronto. Agora, e quando o sangue esquenta? Né? E quando você tem que olhar no olho da outra pessoa e ouvir desaforos, né? E quando vocês se colocam, cada um contra o outro, e aí? É exatamente nesse momento que você coloca à prova e gera determinados aprofundamentos no seu casamento que vão tornar ou vocês mais próximos ou mais distantes, né? Então, por isso que esse ponto aqui é um ponto extremamente importante para você saber se você vai, se seu casamento vai ser um casamento saudável ou não, né? Ou vai permanecer saudável ou não. E aí, continuando, né? Lembrando aqui, só para quem entrou depois, a gente está trazendo aqui determinadas informações que os pesquisadores que verificam como os casais saudáveis funcionam muito bem, eles têm determinadas informações, e essas informações nós estamos trazendo aqui por meio de perguntas para que vocês se questionem se vocês já sabiam ou não sobre essas informações. Né? Exatamente. E aí, a quarta pergunta. O que acontece quando os lances de conexão são ignorados ou rejeitados? Primeiro, acho que é importante a gente explicar o que são lances de conexão, né, amor? Exato. Primeiro, a gente já gravou um vídeo aqui falando sobre os lances, né, de conexão. Sim. Basicamente, o que é um lance de conexão? É qualquer atitude sua que busque chamar a atenção do outro. Então, e o que dê um exemplo simples aí. Sabe quando você está sentado assistindo TV e a sua esposa vira e fala, olha que negócio legal aqui no celular, e ela te chama para ver, e aí você fala, não quero ver não. Isso aqui foi um lance, isso foi uma tentativa de conexão emocional. As tentativas de conexão emocional são tentativas muito simples, mas, ao mesmo tempo, elas tentam gerar uma aproximação. E elas tendem a acontecer o dia todo de forma, assim, Sim. trivial. Né? Com as coisas mais simples do nosso dia a dia, a gente está ali. São formas de interação que você tem com seu esposo, tentando aproximá-lo ou, no caso, aproximar a sua esposa de você. Então, quando você faz esses lances de conexão emocional e você não é bem correspondido, você se frustra. Exatamente. E aí vem o problema. Qual é o grande problema quando você é ignorado ou rejeitado? Diminui a boa vontade e o afeto. E o que é isso? Como assim? Sabe, isso aqui é interessante porque vai de encontro àquilo que a gente está acostumado. A gente tem a ideia de que, eu tenho que ouvir a Paty, eu tenho que ouvir minha esposa, eu tenho que ouvir meu esposo quando ele fala que o negócio é realmente sério. Então, o que fica na nossa cabeça? Se uma coisa for realmente séria, ele vai falar e eu vou prestar atenção. Ao prestar atenção, nós vamos nos conectar de forma mais intensa. Isso é falso. Já se pressupõe, já se espera que no momento de maior tensão,
você dê atenção àquela pessoa, você realmente olhe no olho. O que realmente vai gerando maior conexão entre o casal são aquelas situações que não são tão importantes, entre aspas. É o dia a dia, gente. É exatamente o dia a dia. São as situações do dia a dia, as situações mais simples, né, amor? Exatamente. Então, nessas situações do dia a dia, nessas questões mais corriqueiras, né, que a pessoa simplesmente chama ali para você fazer parte do universo dela, isso sim gera uma aproximação. E quando você não consegue fazer essa conexão, o que acaba acontecendo? Diminui a boa-fé. E o que é? O que é essa boa-fé que você fala? O que é essa boa vontade aí? Sabe aquelas pessoas que acabam sempre interpretando da melhor forma o outro? É exatamente isso. Isso que é a boa-fé. Isso que é a boa vontade. É quando eu tenho uma determinada dúvida sobre algo que aconteceu aqui em casa, eu interpreto da melhor forma. E isso, infelizmente, acaba muito rápido dentro dos casamentos, né? Quando você não tem uma conexão fortalecida. Então, será que meu esposo realmente está no trabalho? Porque ele falou que estaria lá até 7h30. Mas parece que 7h30 ele não estava lá. Aí ele vira e fala, não, eu saí um pouco antes. Aí você tem duas opções. Ou você vai realmente interpretar que ele saiu antes do jeito que ele está falando, ou você já vai começar a criar um monte de coisa na sua cabeça. A boa fé objetiva, né, na hora de interpretar determinadas coisas, diminui o gasto de energia para você lidar com alguns questões, né? Com algumas questões, e ao mesmo tempo fortalece vocês. Mas se vocês não têm esses lances, né, fortalecidos, aos poucos você vai se sentir ignorado, você vai ter uma tendência a diminuir o afeto, diminuir o toque, diminuir a atenção e ao mesmo tempo diminuir também a sua capacidade de interpretar da melhor forma o que o seu esposo e a sua esposa dizem, né? E aí a gente vai para a nossa quinta, não é isso? Quinta pergunta. Qual a primeira coisa sobre a qual os casais brigam? Nós gravamos uma live aqui também sobre esse assunto. E aí, qual é a opinião de vocês? O que deve ser? Será que é celular? Será que é alguém que está flertando? Será que é ficar muito tempo na internet? E aí qual era o problema aí de briga na relação de vocês? Se não briga de qualquer mal-estar. O que é? Aqui em casa a gente tinha um sério problema, né, amor? Sério não. Um probleminha com desorganização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Verdade. E eu tive que abaixar minha régua para poder conviver melhor com o Will. Por quê? Abaixar a régua não, jogar lá no chão. Por quê? Porque a pessoa aqui, ela não é tão dada assim à organização. A organização dele é só na cabeça dele. Não, eu sou organizado, só que de um jeito diferente, que só eu entendo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tive que me adaptar. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou morrer do coração todas as vezes que eu vir alguma coisa que pra mim tá fora do lugar. Amém, Jesus. Né? Eu não vou ter um ataque de pânico, esgoelar, gritar, quando eu vir alguma coisa que não está do jeito que seria o correto pra mim. Mas isso foi uma decisão, é algo consciente, intencional. Eu decidi, eu até brinco com ele, eu falo com ele assim, eu decidi que os meus cabelos brancos não vão ser por conta desse tipo de estresse. Então, quando a gente... Não tem nenhum. Não tem nenhum ainda, né, amor? Então, o que a gente tá falando? A Joyce tá falando... Oi, Joyce, boa noite, tudo bem? Ela tá falando que o motivo lá de confusão lá na casa dela era o quê? Dinheiro. E aí o interessante... que na nossa cabeça, né, vem várias coisas, organização, dinheiro, comunicação, falta de amor, um monte de coisa a gente, né, fica pensando. E aí a gente fica sempre pensando assim, mas qual será o maior, né, para gerar esses conflitos? E aí o que eles verificaram? Que não tem o maior. Por quê? Tem. O casal, ele é capaz de brigar por qualquer coisa, ele é capaz de gerar problemas, e esses problemas ganhar uma proporção muito grande por qualquer coisa. Então não adianta a gente pensar bem assim, não, eu vou evitar... É isso ou aquilo. Tarefas domésticas, vou evitar esse problema aqui em casa porque a gente vai estar resguardado, protegido de qualquer briga. Não, na verdade, qualquer coisa acaba gerando briga. Então você não tem exatamente o problema a ser evitado. Na verdade, você tem que criar um jeito de lidar com esse problema, né? E isso, como a gente falou lá no início da live, tem relação com o quê? Justamente... sobre de onde que vem as nossas crenças sobre como resolver os conflitos. Tá vendo que a live ela é toda costurada? Por quê? Porque mais cedo aqui a gente falou exatamente que há uma crença da onde que vem os nossos conflitos e a nossa forma de resolver esses nossos conflitos.
Então, os nossos conflitos, eles são influenciados, ou a forma como a gente lida com ele, melhor dizendo, com eles têm influência da nossa infância, eles têm influência da educação que nós recebemos e dos relacionamentos anteriores. Então, por mais que você perceba que está numa situação conflituosa e que você não gostaria de estar naquela situação, não tem como evitar conflitos dentro de um casamento. Todo casal passa por conflito, passa. Verdade. Todo casal passa por briga? Não. Todo casal passa por discussões que são divergências? Sim. Aí mudou tudo. Por quê? Porque a forma como você vai lidar com isso também tem a ver com a sua personalidade para resolver os conflitos. E aí a gente trouxe aqui mais cedo na live que é justamente isso. Tem pessoas que são evitadoras. Desculpa, gente. Tem pessoas que são evitadoras de conflitos, tem pessoas que são validadoras de conflitos e tem pessoas que são voláteis ao lidarem com conflitos. É uma forma de cada um lidar com esse tipo de conflito através dessas influências que obteve lá na infância, nos relacionamentos ou na educação que recebeu. Só que como que isso impacta o nosso casamento? Isso impacta justamente na hora de você lidar com aquele problema ali. Se você vai ser mais agressivo, se você vai ser mais, se você vai sair pela culatra, né? Vai sair ali pela tangente, vai jogar o problema debaixo do tapete, não vai querer resolver. Quando você compreende que tipo de pessoa que você é lidando com conflito e o seu cônjuge, fica mais maleável, porque você vai aprender a adaptar a sua linguagem, a sua comunicação, a melhor forma para que isso não gere um escalonamento na sua relação, para que isso não gere um desconforto, além do próprio desconforto de ter que resolver aquele problema, né? Para que esse problema seja realmente o foco da solução, para que vocês consigam buscar juntos uma solução efetiva para aquilo ali. E não ficar fingindo que resolveu, ou tocar o bonde assim mesmo e deixar a bola de neve crescer, quando menos dá conta, tá um negócio assim difícil demais de você conseguir abordar com seu esposo. É isso mesmo. E aí a gente vai para nossa sexta pergunta. Só um minutinho. Okay. Karen, no final da live a gente volta aqui respondendo as perguntas, tá? Aí fica aí com a gente até o final que a gente volta respondendo sua pergunta também. Vamos lá. O que os casais tendem a fazer antes de entender completamente o problema? E aqui a gente já está de forma específica, né? Ou seja, no meio ali do conflito, como que você tenta resolver e por que muitas vezes não dá certo? Porque antes da pessoa realmente tentar compreender o lado do outro, a gente já tenta persuadir, a gente já tenta convencer. Para pensar como é que isso não acontece aí na sua casa. Às vezes, antes de você terminar de ouvir o que o outro tem a dizer, você já está planejando como você vai argumentar para que a sua opinião prevaleça, né? Prevaleça. E isso em todas as áreas, né? Quando a gente pensa em dinheiro, atividade doméstica, saídas, tudo, né? Tudo. Normalmente a gente não está preocupado em ouvir, né? A gente não está preocupado com entender o que o outro tem a dizer. A gente já está pronto para falar e para impor o que a gente quer, né? A gente já tem uma decisão e a gente quer que o outro engula a nossa decisão. A gente não quer nem que ele debata, nem ouvir a sugestão do outro a respeito daquilo ali. E a gente já se fecha. E aí é onde que muitos conflitos eles escalonam, eles crescem. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem interesse em decidir, seu esposo ou sua esposa também tem. E aí quando ele não acha uma brecha para ele poder sugerir e ter a opinião dele validada, reconhecida, valorizada, aí o que acontece? Ele fica judiado, maltratado, se sente criticado, fica na defensiva. Da mesma forma aconteceria com você. Exato. E é interessante, na hora que você falou aí, que já encaixa na segunda parte. Quando a gente pensa na briga, né, às vezes a gente fica pensando assim, tudo que acontece aqui em casa é diferente do que acontece nas outras casas. Esses pesquisadores, eles verificaram o seguinte, pera lá, a briga ela é composta por 3 estágios diferentes. E esses estágios, eles se repetem muito nas outras casas. Só que tem um determinado estágio que ele é diferente conforme a casa. E aí, quais são esses estágios? Não sei se vocês já ouviram. É como se fosse pensa numa escada, gente. Isso. Então, a escada ela pode ser com um degrau igual em todas as casas, com os degraus diferentes, pode o primeiro degrau ser maior e o segundo, terceiro menores, e vice-versa. Ela pode ser uma escada simétrica ou assimétrica, né?
Entendeu? Agora o Will vai explicar melhor para vocês conseguirem visualizar. Exato. Então, quando a gente pensa no conflito, o que eles verificaram, né? O que os pesquisadores verificaram? Que tem ele é formado por 3 fases. Uma dessas fases é a que modifica muito de casa para casa. Então, quando a gente tem nossos conflitos aqui, tem 3 fases. Quando vocês têm aí, vocês também têm 3 fases. Uma delas que vai ser muito diferente. Preponderante ou Exato. não, né? Quais são essas 3 fases? Não sei se vocês já ouviram falar. Primeiro, é a construção de uma agenda. Segundo, persuasão. E tentar chegar a um compromisso. Basicamente é esse aqui. E por que é tão importante, né, amor? Vamos explicar para eles. Por que é tão importante descobrir isso? Por que a gente tem que saber disso aqui? Porque, às vezes, a gente tem a impressão que do jeito que a gente faz é o único jeito, é um jeito único, né? Como só tem uma Paty, como só tem um Ilquias, muito provavelmente as nossas discussões, tudo que acontece aqui em casa não se repete em lugar nenhum. Mais ou menos. Quando você começa a raciocinar, pera lá, será que alguém já teve uma discussão muito parecida com essa que a gente está tendo aqui? Será que eu poderia aprender um pouco com isso? E é por isso que a gente vai atrás de determinadas pesquisas, justamente para trazer isso aqui para vocês. Então, nessas pesquisas feitas ao longo de 40 anos, eles verificaram o seguinte, que quando há uma determinada briga dentro de casa, você tem, primeiro, a construção de uma agenda. O que é a construção de uma agenda? É aquele pensamento que vem falando assim, olha, eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que isso aqui ocorra de determinada forma. É o pontapé inicial. Exatamente, é o pontapé inicial. Então, você tem uma determinada postura frente àquele problema, frente àquela opinião contrária, frente a um determinado evento. Então, isso é a construção de uma agenda, é a construção daquilo que você quer que aconteça. Pensa aí, se você tivesse que colocar na sua agenda o que você teria que resolver com seu esposo ou com a sua esposa, você anotaria o quê? Isso é a construção da agenda. Isso. Preciso resolver a questão do lixo, preciso comprar saco de lixo, preciso ir ao mercado. É o primeiro pensamento que brota para resolver aquela situação. Mas aí, nesse primeiro pensamento, ele também já vem com a sua vontade. Viés, ele já vem com viés. Vem com viés, perfeito. Aí, qual é o segundo ponto? O segundo ponto já é como eu vou convencê-lo. Como que eu vou convencer a minha esposa, como eu vou convencer o meu esposo. Então, já é a parte da persuasão. E, por último, como a gente vai firmar um compromisso para que isso continue funcionando desse jeito. E aí, aonde que está a grande diferença das casas? Exatamente na forma que nós utilizaremos para persuadir. Então, muito provavelmente, você deve conhecer alguém que fala bem assim, não, para conseguir as coisas com meu esposo, eu faço chantagem sexual. Eu grito. Eu grito. Eu mando. Isso. Eu dou dinheiro. Então, perceba que de casa para casa você tem uma diferença, não na construção da agenda ou na forma de firmar o compromisso, mas na forma de persuadir, na forma de convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer. Então, aí que está a grande diferença. E aí entra uma coisa que você falou, porque é exatamente nesse ponto que as brigas normalmente crescem. Por quê? Porque como cada um tem um jeito diferente de persuadir, às vezes eles entram em choque, esses jeitos, né? Essas formas de persuasão. Então, dependendo da forma que você utiliza, dependendo do jeito que você faz, o outro já considera isso uma determinada ofensa. Exatamente. Por isso que é importante saber qual é o seu tipo de personalidade e a do seu esposo para resolver os problemas. Se vocês são evitadores, se vocês são validadores ou se vocês são voláteis, qual é a característica predominante, né? Porque quando a gente pensa em persuadir o outro, isso acontece de forma natural, né? Algo que você fica assim, nossa, deixa eu ver o que eu vou falar. Não, você sugere alguma coisa e a forma como você sugere e tenta convencer o seu esposo ou a sua esposa é que vai ditar como que vocês vão resolver aquele conflito ali. A gente é sempre da defesa aqui que você tente argumentar de forma lógica com o seu esposo ou com a sua esposa. Por quê? Porque pessoas gostam de explicações. Você já viu que quando a gente vai lidar com criança pequena, a criança está na fase do porquê, ela quer saber o porquê? É exatamente isso. O adulto, ele quer saber o porquê. Não porque é assim, porque tem que ser. Isso não é resposta. A gente já usa isso para criança, quanto mais para um adulto. Então, se você traz argumento lógico, e argumento lógico que eu tô falando, não são aqueles cálculos matemáticos, forma de Bhaskara, nada disso, né? É você explicar, olha, dessa forma é melhor, porque eu acredito que isso, isso e isso vai culminar numa situação melhor para nós dois, né? Voláteis, evitadores e validadores.
Ah, você tá respondendo aí. né? Tô respondendo a Joyce. Então, o que acontece? Quando você consegue abordar isso da melhor forma, de acordo com a característica do seu esposo, fica muito mais simples você alcançar esse resultado desejado. E o resultado desejado que eu tô falando não é o resultado só o que você quer, mas é que beneficie o casal, Perfeito. beneficie o casamento. Porque muitas vezes na cabeça da gente o resultado desejado é o resultado que eu quero. Não, o resultado desejado é o resultado que traz o melhor para nós todos como equipe. Perfeito, gostei. E além da forma que nós temos para persuadir, além disso, também há um ponto extremamente importante que é compreender. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma vez nós gravamos uma live aqui falando sobre o princípio de Pareto. Não era o princípio? Foi. Que era o princípio o nome? Princípio. Né? Princípio de Pareto, que 80, basicamente... 20. Isso, 80-20, exatamente. Que é o quê? Normalmente, 80% do nosso resultado vem de 20% do nosso esforço. Então, ou seja, você gasta muita energia num pequeno pedaço que dá muito resultado. Então, no lugar de você ficar gastando muita energia com muita coisa, você vai focar naquilo que gera um resultado muito grande. E isso também acontece dentro da lógica de conflitos conjugais. Quando a gente vai começar uma determinada conversa, uma determinada discussão acalorada, ou até mesmo uma briga, tem um trecho ali que determina se a gente vai conseguir resolver aquilo ou não. Aí você deve estar pensando, Wilkes, é o início? É no meio? É no final? E aí, antes que você... Eu não vou enrolar muito, já vou falar logo. É exatamente bem no início, mas é no início mesmo. Os 3 primeiros minutos, gente. Exatamente. Nos 3 primeiros minutos, aquilo ali, 90% das vezes que se você começar acertando esses 3 primeiros minutos, a sua chance de êxito é muito grande, né? 90% de êxito. Isso é o ponto de partida da conversa, né, amor? Exatamente. Então, Ilquias, como assim? Nos 3 primeiros minutos, se você já começa criticando, descendo a lenha, dando pancada, você pode ter certeza que a sua chance de conseguir um resultado benéfico no final caiu para 10%. Então, assim, eu queria que ele entendesse que tem que tirar o lixo. Se você começar já no início, dando aquela pancada que você acha que ele merece, pode ter certeza que você não vai para frente. Começa com, amorzinho, faz uma gentileza para mim, recolhe o lixo, por favor. Olha como que é diferente. Totalmente diferente, né? Do que falar, já falei, pelo amor de Deus, recolhe esse lixo, você sabe que é obrigação sua, eu preciso estar falando, sou sua mãe. Entende como é diferente? A pessoa recebe diferente, né? A gente não gosta de receber ordem, a gente gosta de ter o poder da decisão. Então, quando você sugere para o seu esposo ou para a sua esposa que ele tem o poder de decisão, mas que você precisa desse favor, dessa gentileza, desse cuidado, você muda completamente. Isso aí a neurociência explica, gente, né? Exatamente. Isso explica por que os conflitos nesses 3 primeiros minutos, esses 3 primeiros minutos são os preditores de como você vai resolver aquela demanda, se você vai ter sucesso nela ou não. Por que muitas vezes os casais têm dificuldades em resolver o mesmo problema e volta, vira e mexe naquilo ali? Justamente porque reproduz da mesma forma, todas as vezes, a mesma fala, o mesmo nhenhenhé, o mesmo jeito de tentar resolver. E eles não estão nem vendo, né, que eles estão errando logo no início. E essa parte é tão importante, que eles chamam de janela de oportunidade, acaba sendo uma coisa tão importante que se você começar errado, é melhor você pôr um ponto final ali e conversar depois. Eles até falam isso, falam, se você já começou errado, não adianta. Põe um ponto final, deixa para conversar ou horas mais à frente, ou outro dia, entendeu? Porque vocês vão diminuir a animosidade que vai surgir. E aí você tem a oportunidade de dar esse ponto de partida, né? De iniciar essa conversa novamente de uma forma produtiva. Só que qual é o problema? Quando a gente está ali na crise conjugal, ou quando a gente já está afastado, desconexo emocionalmente do nosso esposo, quando já não tem mais nem beijo na boca, quando eu falo beijo na boca não é selinho, é beijo de cinema, quando vocês já estão com dificuldade de se unirem na cama, gente, a melhor coisa que vocês fazem é justamente se conectarem. Só que quando isso está acontecendo, pior de tudo é o diálogo. Não há mais diálogo. Então você acha que não é obrigação sua identificar quais são os problemas no casamento e tratar deles da mesma forma o seu esposo. E aí, se o casamento é composto por 2 pessoas, você e seu esposo, você e sua esposa, se não são vocês quem vão resolver, quem será, né? Então, Perfeito. O pontapé inicial ele tem que ser dado da forma correta para vocês conseguirem obter esse melhor resultado.
Isso aí é um padrão, gente, né? Porque às vezes fala assim, nossa, mas aqui em casa é diferente. Por mais diferente que seja na sua casa, isso aqui é fruto de uma pesquisa científica. Isso aqui é fruto de estudo que a gente está trazendo para vocês. E sim, há um padrão que casais bem-sucedidos seguem. E esse padrão, ele é claro que vai ser moldado ali dentro de cada casamento, dentro de cada casa, de acordo com as características dos cônjuges, mas respeito é respeito em qualquer lugar. Exato. E Amor é amor, né? Em qualquer lugar. Cuidado ao falar é cuidado ao falar em qualquer lugar. Ainda que o outro não interprete da melhor forma, mas você tendo a certeza que você fez da melhor forma, isso aí já reduz o estresse na relação também. Eu ia falar só que é interessante a gente saber como é que funciona. É lógico que a gente vai fazendo essa adaptação, né, para cada... Conforme a necessidade, Conforme né? a necessidade, mas entender que, olha, se eu faço desse jeito aqui, eu estou indo de encontro a uma determinada regra, uma determinada situação, né? Ou seja, eu estou arriscando, eu estou buscando ser exceção. E nem sempre ser exceção é a melhor coisa, né? Mas perfeito mesmo. E outra coisa, só para concluir essa parte, ainda que você comece de forma ruim, não adianta depois falar, não, mas no meio eu elogio. Não, né? Normalmente, começou mal, vai terminar mal ali aquela conversa. É isso. Vocês já passaram por isso na relação, de começar uma conversa e de repente uma confusão, e aí você fala, meu Deus, como é que chegou nisso? Era só um pedido simples, era só algo simples para resolver. De repente, se instalou uma fogueira na relação que você fala, credo, não posso nem falar mais nada, porque tudo que eu falo aqui, eu sou a chata, eu sou enjoada, eu tô cobrando minha esposa, eu tô cobrando meu esposo, ele não quer resolver, ele diz que eu só reclamo, que eu só me queixo, entendeu? Às vezes o problema tá aí, nesses 3 primeiros minutos da abordagem. Sim. E é claro que a gente entende que isso vai sendo lapidado ao longo dos anos, tá, gente? Por quê? Porque ali na rotina, no dia a dia, na confusão, é menino chorando, é cachorro latindo, é casa por limpar. A gente sabe que na emoção do dia a dia, se a gente não lapida isso, isso sai. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a estar no conforto. E o conforto, muitas vezes, ele acaba sendo sinônimo de relaxo. Relaxo, inclusive, com a linguagem. Então, a gente acha que porque tem intimidade com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, com a nossa esposa, a gente pode falar de qualquer forma porque ele vai entender, ele já me conhece. Só que não. Nós todos somos seres humanos com emoções, né? A gente recebe determinadas influências da nossa infância, da nossa educação, de relacionamentos anteriores, seja com outras pessoas, cônjuges ou com amigos, com parentes, com familiares, com trabalho. A gente recebe essas influências. Então, nós somos seres influenciados por outras características, por outras emoções, por outras situações que a gente passou. Não é porque eu conheço o Will que em todo momento eu vou ter liberdade de falar do jeito que eu quero, e do jeito que eu quero vai chegar no ouvido dele do jeito que eu entendi que chegaria. Às vezes não. Às vezes um dia sendo disruptivo ali na vida da pessoa, tendo acontecido, sei lá, um susto no trânsito, um mal-estar com a chefia, já é o suficiente para colocar por água abaixo tudo que você está tentando resolver. Então, se você se achega de uma forma mais respeitosa, e se esses 3 minutos iniciais, eles são dados assim, um pontapé rumo ao gol, a chance de você conquistar o que você deseja e o que é melhor para a sua relação é muito grande, vai aumentar muito. Perfeito. Certo? Nós tínhamos aqui uma pergunta, gente, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguma exposição que vocês queiram fazer? Tínhamos uma dúvida aqui de uma amiga aqui que entrou, deixa eu me ver aqui. Até que ponto você acha que o ciúme é normal? A Karen perguntou. Então, eu vou falar de forma bem resumida, né? Quando você denomina o amor por ciúmes, já tem algum problema. Tem um problema. Porque normalmente o limite é o cuidado. Então, se você consegue enxergar de forma clara que determinadas atitudes estão mais voltadas para o cuidado do que simplesmente por do que o egoísmo, né? Do que a demonstração de que, não, isso aqui é meu, uma de posse. Pertencimento, de posse, né? Aí você percebe que já tem algum problema ali, né? Porque normalmente ninguém reclama de cuidado. A pessoa já reclama do exagero, né? E esse exagero normalmente é o ciúmes. Agora, se você quiser, depois manda no nosso direct, assim,
para nos lembrar, né? Só para a gente poder fazer uma live só sobre Mais esse assunto. específico, Porque o ciúmes, ele tem várias fontes, né? Ele não acaba vindo só de uma coisa. Às vezes as pessoas falavam, não, tem a ver com insegurança, mas às vezes não é só isso. Às vezes tem a ver também com o entendimento que a pessoa tem do papel dentro do lar, né? Então, não, essa pessoa aqui funciona desse jeito. Trazendo, né, aquela ideia mais tradicional do casamento, onde, não, essa pessoa tem que ficar dentro do lar, a forma que eu vou me relacionar com ela é uma forma diferente da forma do que eu me relaciono com outras pessoas fora de casa. Então, não é exatamente daquele jeito que a gente achava, que é só insegurança, machismo. Tem alguns detalhes ali que vale a pena a gente conversar. Se vocês quiserem, depois coloque aí pra gente conversar sobre esse assunto. E de forma abrangente, o que a gente tem que lembrar é que o limite do ciúme é o incômodo que eu gero no outro. Uhum. Então, se o outro tá se sentindo incomodado com meus ciúmes, é um sinal de alerta. Alguma coisa não tá ok. Por quê? Porque se a pessoa que é, entre aspas, destinatária do meu ciúmes, ela tá se sentindo incomodada, eu vou sufocá-la. Uhum. E ninguém gosta de viver sufocado. Isso vai colocar em crise seu relacionamento, né? A Joyce tá perguntando aqui, o que vocês consideram do contato zero no momento da separação? Então, esses dias eu estava lendo um texto sobre esse assunto, Joyce. Na minha visão, eu acredito que isso não ajude. E eu vou explicar por quê. A ideia, né, para quem não conhece aqui, a ideia do contato zero é basicamente fazer falta, né? Eu retiro o contato, ao retirar esse contato, aquela pessoa sente falta e corre atrás de mim. A nossa ideia aqui, quando a gente vem trazendo sempre essa base aqui, né, de como fortalecer o relacionamento, como fortalecer a união conjugal, a nossa base aqui é a base da amizade. E aí a gente argumenta também dentro da ideia da ideia cristã, dentro da Bíblia, por que a amizade conjugal é extremamente importante. Uhum. E infelizmente, ao longo dos anos, as pessoas foram desconsiderando a amizade conjugal porque saiu um livro, uma época, falando que a amizade conjugal era um inimigo da intimidade sexual. Então você imagine essa notícia quando você escuta só uma parte, né, da notícia. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se eu for amigo da Paty, isso vai acabar com a nossa vida sexual. Então, boa parte dos casais acabaram podando isso aí. Só que há um problema. Já era difícil, né? Exato. E aí, na nossa visão, com base naquilo que a gente estuda, que a gente já estudou, a amizade conjugal acaba sendo um mandamento, né? Então, se você for olhar lá a amizade dentro da Bíblia, aquela amizade é uma amizade que é o maior amor, né? A capacidade de você dar a vida pelos seus amigos. E aí, voltando aqui para o contato zero. Como que você se transforma no verdadeiro amigo de alguém? Como que você realmente se torna mais próximo de alguém? Não é simplesmente ficando longe. Não é simplesmente sumindo, né? Dificilmente você vai ter uma amizade que ficou muito mais sólida com a ausência, né? Aí você pode falar, mas eu tenho um amigo, tenho uma amiga que ao ficar longe eu dei mais valor. É verdade, você pode até falar isso. Mas se você for parar para pensar, essa amizade ela não ficou forte com a ausência. Ela não ficou forte porque ele foi para lá. É porque você passou a adotar determinadas atitudes que muitas vezes você não fazia quando ele estava perto. Então, se você podia visitar o seu amigo diariamente, podia ligar para ele e aí você não fazia, você passou a fazer. Então, hoje em dia, no contato zero, na minha visão, é você dar um espaço muito grande para pessoas que já têm uma natureza caída e durante esse espaço aqui... alguém preencher a lacuna. Torcer para que nada entre no meio, entendeu? Então, assim, eu sei que tem várias pessoas que argumentam nesse sentido. Eu já li alguns textos, não li nada que gerou um convencimento em mim de que... Nenhuma evidência forte, né, de que isso dá certo. Exato. Eu não, assim, até agora eu não achei um livro que realmente apoie isso, né? E outra coisa, né, amor, que a gente pode também citar. Muitas vezes, essa questão do contato zero, por que ela dá certo? Não é pelo contato zero. É porque no período do contato zero,
a pessoa se mudou, ela se transformou, ela modificou as ações dela. E aí, quando retomaram esse contato, a pessoa que estava lá do outro lado, que já estava sem contato, ela percebeu o quê? Que você já era uma outra pessoa, que você já tinha melhorado determinados aspectos, e isso despertou nela uma curiosidade e um interesse. Só que tem como ser feito, ser realizada essa mudança, essa melhora, essa modificação de ações, de condutas, mesmo você não tendo contato com a pessoa. Entendeu? Assim, basicamente o que a Paty está falando, só para clarear aqui, é que não é exatamente a ausência que transforma, mas a transformação pode acontecer na ausência, durante essa ausência. Então, o que a gente enxerga? E o que, se você não enxerga contato zero, o que você enxerga nesse caso aí? Eu enxergo o seguinte: existe um passo a passo, existe um caminhar natural na transformação do indivíduo. Então, inicialmente, ele reconhece que ele tem um problema sério, ele reconhece que ele não consegue resolver aquilo ali. Segundo, ele vai realmente buscar quem consegue resolver. Ilkes, ele vai ligar para vocês, ele vai buscar vocês? Não. Nesse caso aqui, é compreender que Deus é extremamente necessário para que... Nessa transformação, para que esse problema seja resolvido. Então, reconheceu que tem um problema, buscou a Deus e agora vem para o segundo passo, que é quando o terceiro passo aqui acontece, que as pessoas falam, não, eu acho que é por causa do contato zero, porque ele não estava vendo. Não. Quando ele reconhece que tem um problema, quando ele reconhece que Deus é o único capaz de resolver esse problema. E em terceiro ponto, ele confessa a Deus todos os erros dele. Perceba que nesse momento que ele entrega a Deus ali, falando, olha, Senhor, eu fui adúltero, eu não valorizei minha família, nesse exato momento ele está se transformando. Ele já é uma pessoa diferente, né? Exato. Então, nesse exato momento que ele está se transformando, que ele se tornou uma pessoa diferente, quando ele te reencontrar o esposo, a esposa, no final das contas, ele já vai estar tomando uma atitude diferente, principalmente porque, e aí é o ponto que a gente sempre fundamenta aqui, e a gente concorda, que é essa mudança, ela acaba acontecendo muito mais pelo contato dele com Deus do que simplesmente pela falta da outra pessoa. E aqui a gente ainda tem um problema. Quando a gente considera que eu só vou mudar pela falta, eu estou exatamente indo... Eu não vou lembrar qual é o tipo do amor, mas tem um tipo de amor que é exatamente desse jeito. Que eu amo quando não tenho. E assim que tenho, deixo de amar. Então, nessa visão... tudo que eu li ainda, é lógico que ainda vou ler mais, porque eu não achei um livro ainda que fundamente de um jeito mais forte, né? Você vê muita gente falando, mas eu não achei um livro ainda com essa base, assim. Então, no final das contas, essa ausência, ela não é o núcleo do negócio. Pode acontecer? Pode, mas ali, ela não é ela que gera, entendeu? Na nossa visão, é exatamente esse contato. Reconheço que tem um problema, busco quem pode resolver o problema, Deus, me confesso, ou seja, entrego a minha vida, me transformo a partir daquilo ali e busco reparação. Quando eu busco a reparação é quando eu vou entrar em contato com aquela pessoa, com a minha esposa, né, com o esposo. Quando eu vou começar a buscar informações para me melhorar. Então, é tão interessante essa pergunta porque vocês que estão aqui na live com a gente, vocês já estão um passo além, né? Por quê? Porque vocês já estão num processo de transformação também. Vocês estão dentro de um perfil que é cristão, então provavelmente vocês têm uma relação com Deus. Se não tem, estão em busca de construí-la da melhor forma e vocês estão buscando informações que vão agregar no relacionamento de vocês. É isso que no final das contas vai pesar na balança quando você for retomar sua relação e lidar com os conflitos com seu esposo ou com a sua esposa. Por quê? Porque você já se torna diferente, você já está se preparando, você está indo em busca de informações que vão te ajudar. É esse tipo de transformação que gera, no final das contas, a diferença na relação da gente, né? É a gente sair da mesmice, sair do não, tá tudo bem, eu acho que é assim mesmo, larga pra lá. Casamento não é lugar de felicidade. E não. Quando, na verdade, você busca esse tipo de informação que te agrega, você começa a se transformar, você começa a agir diferente, você começa a ter uma compreensão das coisas, você começa a ser mais tolerante, manso, mais humilde, começa a desenvolver mais virtudes mesmo necessárias, né? E virtudes, quando eu falo, são virtudes que refletem o caráter de Deus,
necessárias para o seu casamento dar certo. Perfeito. Não é isso? Mais alguma pergunta, gente? É um prazer estar aqui com vocês, Joyce. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, quem tá aqui na live, no link aí da bio tem um formulário para quem quiser participar da nossa imersão que vai acontecer agora, dia 25, sábado, das 9 ao meio-dia. Lá a gente vai dar uma aula e a gente vai dar um passo a passo, uma lógica realmente para vocês tentem aí de todas as formas possíveis estarem presentes para a gente poder, para que vocês consigam alcançar realmente um casamento melhor. Salvar o seu casamento da falta de comunhão com Deus, salvar o seu casamento da falta de conexão emocional, da falta de beijo na boca, de aperto, né? De intimidade sexual, salvar o seu casamento das críticas, das reclamações excessivas, né, da questão financeira, do desgaste, tá? Se você tem interesse em participar, preencha o formulário lá na bio, porque essa live, essa aula não vai acontecer aqui em formato de live no Instagram. Ela vai acontecer ou pela plataforma do Zoom ou do Meet, a gente vai mandar para vocês o link para vocês participarem, tá? Totalmente gratuito, tá, gente? E lá a gente vai ter possibilidade de enviar materiais para vocês, de preparar realmente algo com mais tempo e mais qualidade do que fica aqui no Instagram, que fica mais difícil da gente mostrar, mandar link, mandar exercício para vocês aqui. A plataforma ainda não nos permite. Preparem o caderno que vem chuva de informação aí para vocês colocarem em prática e realmente sentirem um efeito positivo no casamento de vocês, tá bom? Então, só lembrando aqui, o link está na bio. Se você não achar esse link, manda pra gente no direct, escreve aula, que a gente te envia pelo direct também, tá bom? Se por acaso desejar algum tema que não viu aqui ainda, desde o início do ano estamos fazendo live todos os dias. Então, todos os dias estamos trazendo temas diferentes, diversos aí. A partir das 10h30 da noite a gente está fazendo essas lives. Hoje foi um pouco mais tarde, por conta de uma situação aí que tirou a gente do nosso horário. Mas geralmente 10h30 estamos aqui em live com vocês de segunda a sexta-feira, tá bom? Temas, sugestões, coisas que vocês gostariam de ver aqui a gente abordando. Se vocês querem compartilhar a história de vocês com a gente tá aqui aberto para recebê-los com o maior amor do mundo, tá? Gente, um beijo, fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.